Qual é a sua rota para a felicidade? Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino do céu. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez para rezarmos a nossa comunhão espiritual. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus vai nos dizer assim: naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Qual que é a rota para a nossa felicidade? É sobre isso que o Evangelho de hoje nos fala. Nesse sermão das bem-aventuranças, muito conhecido por todos nós, o Senhor nos mostra que, primeiro, hoje mais do que pregar, e não que pregação já não seja muito, Jesus está nos ensinando. E esse é um primeiro ensinamento que esse Evangelho de hoje nos traz. Porque vai dizer que quando Jesus viu a multidão, ele se sentou e começou a ensinar, não a pregar. Eu já ouvi teólogos falando assim: Jesus, quando pregava, ele ficava em pé. Jesus, quando ele ensinava, ele se sentava. E embora talvez isso seja simbolismo apenas, é interessante a gente perceber que não adianta ouvir a pregação e nada aprender. E muitas vezes a gente está acostumado a ouvir pregações atrás de pregações e a gente acha aquilo muito lindo, mas pouco a gente aprende. E é importante lembrar que aprender é apreender, né? É trazer para dentro de si e passar a viver. E o convite de hoje de Jesus é esse: não é que nós conheçamos as bem-aventuranças, mas é que nós aprendamos o que é que leva à felicidade, o que é que leva à bem-aventurança. E a partir disso, experimentar essa bem-aventurança, experimentar essa felicidade, experimentar essa alegria. E o Senhor nos dá 9 caminhos para a felicidade, que a gente pode entender como um caminho de plenitude. Nesse sentido, eu preciso buscar essas 9 bem-aventuranças. Mas é importante mostrar também que Jesus ele vai falando uma por uma e vai dizendo: olha, você é bem-aventurado. Você é feliz quando você vive isso. Você é feliz quando age assim. Você é feliz quando passa por essa situação. Você é feliz quando você se identifica com isso. E o que acontece muitas vezes é que a gente fica olhando para a bem-aventurança do outro, para a felicidade do outro, para o jeito do outro, e esquece que nós também temos uma bem-aventurança a viver. Por exemplo, a primeira bem-aventurança que Jesus nos traz é: bem-aventurados os pobres em espírito. Não necessariamente os pobres materiais, mas os pobres em espírito. E o que é a pobreza em espírito? É não ser dependente das coisas. Pobre não é apenas aquele que não tem.
pobre é aquele que não precisa de muito para viver. Enquanto o rico precisa de muito, senão ele não consegue, o pobre com pouco, ele vai. Essa é a pobreza do espírito. Eu não sou apegado aos bens materiais, consigo viver com pouco, porque o meu espírito não está apegado às coisas dessa terra, não está apegado às coisas materiais. E Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, o reino de Deus é de vocês. Mas Marconi, eu não tenho a pobreza de espírito, mas talvez você passe pela aflição. E esse é o segundo caminho que Jesus nos mostra. Bem-aventurados os aflitos, serão consolados. Talvez o aflito não passe pela bem-aventurança da pobreza do espírito, mas passa pela bem-aventurança da aflição, porque é consolado por Deus. E que consolo maior nós podemos receber nessa vida do que o consolo dos braços do Pai. A outros é dada a bem-aventurança da mansidão. Bem-aventurados os mansos, serão donos da terra, possuirão a terra. E é bonito que a palavra mansidão, se você vai na etimologia dela, significa aquele que se deixa tocar. O que é o animal manso? É o animal que você pode colocar a mão nele e ele não reage. Os mansos são aqueles que se deixam tocar por Deus, que não são ariscos, que não são difíceis de ser atingidos. Bem-aventurados os mansos, eles possuirão a terra. Ah, Marconi, mas eu não sou manso, sou uma pessoa arisca, difícil. Mas aí tem outra bem-aventurança que talvez você se encontre. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nem todo mundo tem fome e sede de justiça. Tem gente que nem lembra disso. Mas outros pensam muito nisso. Marconi, eu não posso ver uma injustiça, que eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar calado, eu tenho que agir. Você tem fome e sede de justiça, e parabéns, louvado seja Deus pela sua vida, porque você vai ser saciado, a sua fome vai ser vista por Deus, e Ele não vai te deixar ficar assim. Ele te saciará. Outros talvez não tenham esse olhar voltado para a justiça, mas tem um olhar voltado para a misericórdia, para a miséria que o outro passa e que você traz para o seu coração e o faz amá-lo. E Jesus diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Alcançarão misericórdia. E a gente viu que esse foi o evangelho de ontem, uma das leituras de ontem, perdão. Eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. E aí às vezes a gente não entende isso, a gente vê, nossa, essas pessoas só falam de misericórdia e se esquecem da justiça de Deus. Hoje o Evangelho nos mostra que alguns encontram como caminho da bem-aventurança a fome e sede de justiça, mas outros encontram como caminho da bem-aventurança a misericórdia. E ambos, Jesus diz, bem-aventurados. Bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos são felizes, porque alcançarão misericórdia. Assim como aqueles que lutam pela justiça também são felizes, porque serão saciados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Talvez eu não veja a Deus. Talvez a minha bem-aventurança seja outra. Mas quem é puro, olha que bem-aventurança linda, verá a Deus. Ah, Marconi, eu nunca vou ver o Senhor, porque a pureza passa longe de mim. Mas talvez você seja um promotor da paz. E aí o Evangelho de hoje fala, bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Olha que coisa linda. Quantos de nós teremos essa honra de alguém olhar e falar que ele verdadeiramente é um filho de Deus, porque ele promove a paz. A gente tem aquelas pessoas que são pacificadoras, sempre tentam conciliar, sempre tentam resolver ali a situação. É a bem-aventurança dele, talvez não seja pobre em espírito, talvez não seja manso, mas é um promotor da paz. Bem-aventurados os perseguidos, deles é o reino. É a única recompensa que se repete nesse evangelho de hoje. O reino de Deus é dos pobres em espírito e dos que são perseguidos em nome do Senhor. Deles é o reino. Talvez você não seja perseguido, mas você vive uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os injuriados, aqueles que são perseguidos por causa do Senhor. Na última bem-aventurança, o Senhor nos diz, grande será a sua recompensa. E muitas vezes a gente não entende isso e não vê isso, que esses são caminhos de bem-aventurança do céu, caminhos de felicidade que o Senhor nos dá.
Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer por essas bem-aventuranças. Dai-nos, Senhor, um desejo tão grande da felicidade do céu, que queiramos todas. Mas dai-nos também gratidão e reconhecimento de entender que o Senhor já nos concedeu algumas dessas, ou pelo menos uma dessas bem-aventuranças. Perdoa-nos pelas vezes que não reconhecemos essa bem-aventurança nas nossas vidas, pelas vezes que invejamos a bem-aventurança do outro e não valorizamos a nossa. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que fomos apegados de espírito, que não soubemos lidar com as nossas aflições, perseguições e injúrias. Pedimos perdão pela nossa falta de mansidão, de fome e sede de justiça, de misericórdia com o próximo, pelas vezes que nos faltou a pureza de coração e por quando não promovemos a paz. Crendo firmemente na Tua presença real e verdadeira na Eucaristia, Senhor, nós pedimos que neste momento o Senhor venha até a nossa alma. Queremos comungar-vos espiritualmente. E de modo especial, Senhor, queremos oferecer essa nossa comunhão espiritual pela recuperação de saúde da Alzira José Pereira de Moraes, pelo consolo da família e pelo descanso eterno da Dona Célia Bonfim, nossa grande tia Célia aqui da paróquia São José Operário, também pelo descanso eterno da Mariana Albuquerque, telecista lá de Maceió, que fez a sua Páscoa nesse fim de semana, pela recuperação da saúde do Luiz Antônio Bortolini. Que sejam todos, Senhor, alcançados pela graça da comunhão espiritual. Ao seu redor se reunirão os herdeiros do seu reino, sua única esperança de encontrar um libertador. Se tu és pobre de coração e se chorar foi a solução, se tem fome e sede de justiça, e se és puro de coração, felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino do céu. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu quero louvar e agradecer a Deus por essa semana que se inicia. De modo especial, quero agradecer aqueles que nos ajudaram na rifa pela recuperação de saúde do seu Antônio. Nós conseguimos, com a graça de Deus, vender toda a nossa rifa daqui. Está rolando uma outra rifa em outro estado que a gente está ajudando a vender também. Então, se alguém ainda tiver interesse, né, os prêmios são os mesmos, mas não são os mesmos prêmios, né? É o mesmo tipo de prêmio, digamos assim, né? 2 camisetas da Ágape, masculina e feminina, e também um livro, né, O Líder e Seus Caminhos, aí, que a gente escreveu. Hoje ainda eu posto aqui para vocês o resultado dessa rifa. Que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa semana, e nos dê a graça de experimentar a bem-aventurança no dia de hoje e na eternidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa segunda-feira para todos nós.